Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos começar uma nova jornada agora essa semana, com muito estudo, com muita dedicação e que cada um possa fazer a sua parte para que possa sair tudo certinho, tá bom? Então, nós vamos começar a aula de hoje. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Nós vamos começar com a aula de português. Vamos navegar na leitura. Nós vamos ler um texto, né, um gênero literário que eu gosto muito, eu acho muito interessante, e sobre um tipo de livro, tá? Que é o diário. O que é o diário? O diário é quando a pessoa conta a sua história de vida num caderno, tá bom? Então, olha lá, navegar na leitura. Nós estamos na página 230 e 231. A personagem reproduzida nesta página é Mika. Então tem a menininha aí, né? Os pais dela tiveram de sair do Japão para morar em outro país, onde ela conheceu o clube de meninas da Rua Lotus, chamado CMRL. Você participa de algum clube de amigos? Apenas para você saber, não precisa responder aqui. Em caso afirmativo, conte aos colegas, só para saber, tá? Mika gosta de escrever no diário dela. Leia o texto abaixo. Então, nós temos o texto 1. Quinta-feira, né? O dia da semana, e ela escreve, querido diário, porque é como se fosse uma fala, né? Ela está falando com o diário. Isto é muito emocionante. Eu tenho o meu próprio diário e ganhei você das minhas amigas novas, a Kiki, a Nana e a Lulu. Há pessoas que costumam registrar os acontecimentos do dia a dia em diários. Você tem ou já teve um diário? É legal ter um diário. Eu já tive diário quando era criança, agora não tenho mais. Mas é muito interessante, né? A gente melhora a nossa escrita. O clube de amigas de Mika costuma se reunir toda sexta-feira na casa de uma delas para a festa do pijama. Leia o que Mika escreveu em seu diário um dia depois da festa. Então, texto 2, sábado. A noite passada foi muito divertida e muito surpreendente. Dê uma boa olhada diário ao novo membro do CMRL. É isso mesmo. Ontem eu me tornei a quarta menina da Rua Lotus. E aí ela fez o desenho dela, né? Como se fosse entrando, né, nesse grupo. Depois, na página 231. Fiquei tão nervosa e empolgada. Aí fiz o juramento do CMRL, que é o juramento, então, desse grupinho, né? As meninas da Rua Lotus, honestas e sinceras, devem ser o bem e... As meninas da Rua Lotus, honestas e sinceras, devem ser e bem pertinho na Rua Lotus, devem viver. Nós prometemos sempre juntas ficar e ser melhores amigas até a vida acabar. Então, é o juramento desse grupinho, tá? De meninas. Aí, todas nós começamos a pular tanto que o tio Nick da Nana gritou para a gente parar. Então, eu era um membro de verdade do CMRL. Veja a hora diário, são quase 11 da manhã. Ou, na nossa hora da CMRL, hora da reunião de cupcakes. Da reunião de fazer os bolinhos, né? Bolinhos de xícara, né? Na xícara. A reunião de cupcakes é outra atividade semanal da CMRL, FCVD, né? FCVD significa falo com vocês depois, com você depois, falo com você depois. Então, ela usa até alguns códigos para poder falar. Então, o diário, o que é o diário? É um gênero literário que você, então, conversa como se fosse o diário, esse livro, como se fosse um personagem, uma pessoa. E você conta o que aconteceu na sua vida, o que você quiser falar naquela semana. É muito interessante, tá bom? Pra gente fazer uma atividade assim. Ou você, então, ter um diário para poder escrever as suas histórias, né? É interessante fazer isso. Você aprende mais a escrever, tá bom? É muito interessante. Bom, aí depois, na aula de ciências, eu passei para vocês um texto bem interessante falando sobre o excesso de barulho, que ele pode prejudicar a saúde auditiva. Nós estamos na página 114. Esses textos estão falando sobre energia, som, luz e calor. Então, nós estamos na parte do som. Você já se deu conta dos diversos ruídos que o cercam quando está na escola? Então, a escola ela é muito barulhenta, principalmente
onde nós estamos. A nossa sala de aula ela é muito barulhenta, passa muitos caminhões, carros, passam muitos carros, muitas motos, fazendo bastante barulho ali na frente, né? Caminhão de som, conversas na sala de aula também e nos corredores atrapalham. A gente não pode fechar as portas por conta da pandemia, então a gente tem que deixar as portas abertas. Gritos no pátio durante a prática de esportes e brincadeiras, isso a gente não tem por enquanto, né? O barulho de veículos passando nas ruas ao redor, entre outros, são exemplos de ruídos que podem trazer prejuízos à nossa audição, ao nosso ouvido, né? À saúde auditiva de todos que convivem na escola. O som ou a onda sonora vibra as partículas do ar. Assim, essas ondas se propagam e chegam a partes internas nas nossas orelhas. Lá dentro do ouvido a gente escuta, né? Se o som for muito intenso ou a pessoa estiver sujeita a um ambiente barulhento por muito tempo, essas ondas podem danificar as estruturas internas da orelha, como o tímpano. Pode estourar o tímpano, dependendo do barulho tão forte, né? Então, de acordo com as pesquisas feitas por cientistas, a elevada intensidade de ruídos pode causar perda auditiva. Você pode começar a perder, então, a sua audição. Prejudicar, então, a audição dessas pessoas. Diminuir o quê? Aquilo que você ouve, tá? Além disso, ela pode levar à perda de concentração nos estudos, atrapalhar o raciocínio, aumentar os níveis de estresse, levando professores e alunos a um cansaço físico e mental. Isso é verdade. E aí temos 3 perguntinhas, que tem a ver as 2 primeiras com resposta pessoal e a terceira também. Então, como é o nível do ruído da nossa sala? Muito alto. 2, esse ruído atrapalha a concentração nas aulas? Sim, atrapalha bastante. 3, que atitudes vocês podem tomar para diminuir o ruído na sala de aula? Então, a gente pode o quê? Parar um pouco de falar, né? Se cada um falar o quê? Menos, né? Fazer menos barulho dentro da sala, o que vai acontecer? Vai ter o quê? Um silêncio melhor, um ambiente melhor, agradável para a gente poder conversar na sala. Troque ideias. Página 115. Troque ideias com um colega sobre a seguinte questão: que sons vocês mais gostam de ouvir? Então, resposta pessoal, seria uma resposta pessoal. Eu gosto de ouvir o quê? Música. Eu gosto de ouvir o quê? O som do vento batendo no meu ouvido. Eu gosto de ouvir algumas coisas, né? Os sons, depende do tipo de som. Então, som mais agradável. Então, uma música, né? Uma música interessante. 2, preencha o quadro a seguir com alguns sons em ambientes que você frequenta. Então, ambiente e os sons comuns. Então, a escola, que sons comuns? A escola é o quê? É o barulho da porta, criança falando, né? O barulho das crianças no corredor. Residência, a panela de pressão, porta batendo, né? Entrada das pessoas. Então, tudo isso é o quê? Barulho normal de uma casa, as pessoas entrando e saindo, falando. Parques, então são as crianças brincando, as pessoas andando, correndo. Restaurantes, barulho de pratos, talheres, né? Barulho de panelas batendo. Clubes, barulho de pessoas entrando na piscina ou saindo dela, pessoas correndo, bola, né? Clube bolas, batendo bola. 3, suponha que você esteja no supermercado e que ouça algum parente conversando com uma amiga no corredor ao lado. Qual característica do som possibilita que você reconheça a voz dele? Então, é aquilo que a gente já tinha conversado na aula passada. É o timbre de voz, pois cada pessoa tem um timbre próprio de voz que depende do movimento das pregas vocais que estão dentro do pescoço, lá dentro. Isso podemos reconhecer a pessoa que fala ao ouvir a sua voz. Então, quando você ouve no telefone a voz de uma pessoa conhecida, você já fala, olha, papai, mamãe. Então, você já ouve, porque o timbre de voz da pessoa, ele é difícil de você fazer aquele timbre de voz igual que a pessoa faz, tá bom? 4, olha lá, uma história em quadrinhos, uma tirinha. Observe a brincadeira representada na tirinha a seguir. Considerando o que você aprende a respeito do som, explique a importância do fio de ligação entre as latas para que Cascão escute melhor o som produzido por Cebolinha. Alô, quem está falando? É o Cebolinha.
Desculpe, foi engano. E aí ele pega, então, e vai embora. O fio da ligação entre as latas possibilita a propagação do som entre elas, tá? Então, se você fizer essa brincadeira, dá certo, tá? Professor, quando falamos o ar vibra e consequentemente, faz o fundo da lata também vibrar. E essa vibração é transmitida pelo barbante até chegar ao fundo da outra lata, produzindo o som que escutamos. Então, isso daí dá pra gente fazer, é muito interessante, tá bom? Se vocês puderem fazer com os irmãos, então, 2 latas com o quê? Com um fio de barbante, tá? Aí você escuta o quê? A voz da pessoa. Olha que interessante, muito legal, né? Para vocês fazerem nas casas de vocês, tá bom? Na escola não dá para se fazer ainda. Depois, aula de matemática. Página 110. A coleção de tampinhas. E aí nós temos o quê? Uma tabela, certo? E na tabela nós temos a turma de 2020, da turma da professora Rita, arrecadou tampinhas. Então, olha lá, que tampinhas? Tampinhas brancas, azuis, verdes, vermelhas e amarelas. Então, na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta semana. Vejam que são exercícios bem parecidos com aquilo que a gente já tinha feito na semana passada. Então, as brancas na primeira semana 190, na segunda semana 172, na terceira 165 e na quarta 201 tampinhas. No total, somando, deu 728. Vejo que tem o total de cada uma delas, ó. Azuis na primeira semana 51, na segunda 35, na terceira 66, na quarta 43 e no total 195 tampinhas. As verdes 32 na primeira, 10 na segunda, 31 na terceira e 13 na quarta semana, 86 tampinhas no total de verdes. De vermelha, 183 na primeira semana, 155 na segunda, 162 na terceira semana, 184 na quarta semana e no total 684 tampinhas vermelhas. Amarelas, primeira semana 12, segunda semana 21, terceira semana 19 e quarta semana 10, somando no total de amarelas 62 tampinhas. Responda então as questões de interpretação então dessa tabela. A. Em qual trimestre foram arrecadadas mais tampinhas? Em qual trimestre foram arrecadadas mais tampinhas da cor azul? Aí tá falando 63, mas qual semana, não é trimestre, em qual semana foi arrecadada mais? Então foi na terceira semana, não trimestre, tá? Pode cortar essa parte do trimestre, escreve semana. Na terceira semana, foram 66, então. B. Que quantidade de tampinhas vermelhas foram arrecadadas em 2020? Então, a gente pega o total de tampinhas vermelhas, que deu 684 tampinhas, que tá lá no final. C. Que cor de tampinha teve a menor arrecadação no ano? Então, você pega lá no total e vê o número menor que nós encontramos. Então, é a cor amarela, 62 tampinhas. D. Que cor de tampinha teve a maior arrecadação no ano? Então, se a gente for pegar aqui, a maior pontuação são as brancas. Brancas, 728, então, tampinhas. Depois, eles colocaram num gráfico, olha lá, na página 111. 2. A professora Rita escolheu uma das cores de tampinhas arrecadadas pela turma de 220 e fez o gráfico. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Veja a quantidade, as quantidades aí, certo? Vai de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, de 200 a 250. A. O título do gráfico está incompleto, você pode completá-lo? A sugestão seriam tampinhas brancas arrecadadas. Então, a gente tem que, o quê? Pôr mais um pouquinho de tampinhas brancas, tá? Então, olha lá, não, peraí. Qual é a sugestão do nome, tá? Do título. Então, seria tampinhas brancas arrecadadas. Então, a quantidade de tampinhas brancas arrecadadas, então, em cada trimestre. Mas ali tá escrito semana, tá? Então, tira o trimestre e coloca semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, tá? A tabela tá diferente do gráfico. B. Em qual semana foi recolhida a menor quantidade de tampinhas? Então, olhando aí, na menor quantidade de tampinhas dentro de cada semana, foi então a terceira semana, não trimestre, a terceira semana, tá bom? C. Que
trimestre, que semana possui a maior quantidade de tampinhas recolhidas? É a quarta, olha lá, chegou a 201, o quê? Tampinhas. Então, você vai colocar quarta semana, 201 tampinhas, tá bom? Então, a aula de hoje vai até aqui. Façam com calma, tranquilamente, e amanhã, então, a gente continua, então, esse estudo, beleza? Então, hoje, nós estamos, então, no mês de outubro e já, o quê? Retomando tudo isso. Estude bastante, que logo, logo chegarão as nossas provas, as atividades avaliativas. Faça tudo com calma, certinho, e depois envie as fotos para a professora, beleza? Quem quiser também mostrar lá na sala de aula também pode, tá bom? Mostrar lá para a professora que eu também marco a sua presença nesta aula. Um ótimo dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.